Mas o que seria? Como funciona? Quais são as vantagens e desvantagens? Terceirização é a forma que uma empresa encontra para contratar uma outra empresa especializada em prestação de serviços. Uma prática muito utilizada por grandes, médias e pequenas empresas, com o objetivo de obter maior eficácia em uma determinada mão de obra, onde a empresa que contrata não é especializada, e também para obter redução dos seus custos com os trabalhadores. Já que com os profissionais da área aumentaria a produtividade, fortalecendo assim a estrutura da empresa. No processo de terceirização, a empresa poderá ter vantagens e desvantagens. Algumas vantagens que poderiam citar seriam: focar sua empresa na principal área de atuação, diminuir os desperdícios, maior agilidade nas decisões, diminuição da ociosidade das massas. E algumas desvantagens seriam: desagregar a relação econômica de trabalho, de relação de flexibilidade dos direitos dos trabalhadores que seriam correspondentes. Aumenta a rotatividade de mão de obra e os níveis de desemprego. Pode ocorrer fraudes das garantias dos trabalhadores, o que dificulta a criação de normas para se resguardar e facilitando a edição de normas que se tornam precárias. Para entendermos melhor esse processo, a repórter Sara entrevistará o administrador Luiz Wagner, da empresa Copel, para saber o seu ponto de vista acerca do assunto. É com você, Sara. Aqui com o Luiz Wagner, que é o coordenador administrativo da empresa Provelho, que é uma empresa que atua na indústria veterinária. Boa noite, Luiz Wagner. Qual seria o seu ponto de vista a respeito do processo de terceirização? Como a sua empresa visa esse processo? Boa noite a todos. Sara, a nossa empresa, ela atua, como você já disse, no setor veterinário, e por trabalharmos com farmácia, com produtos da linha farmacêutica, que tem, de certa forma, uma incidência muito grande de sinistros, de roubo, mais vulgarmente, nós, a partir da terceirização de uma parte do nosso processo de industrialização como um todo, que seria o fator segurança, nós, quando optamos pela terceirização desse setor, nós conseguimos reduzir praticamente a zero um problema que tínhamos, que era o desvio ou a retirada indevidamente de produtos do nosso estoque. Nós contratamos uma empresa X, essa empresa já tem na sua dinâmica manter uma certa rotatividade entre os seus colaboradores, de maneira que o vício que existia, o segurança, que não tinha melhores intenções, que tinha lá um acordo com alguém da expedição e que de alguma maneira facilitava esse escoamento indevido dos nossos produtos, com essa dinâmica não mais aconteceu. Então eu diria que terceirizar a segurança para a nossa empresa, que é uma indústria de médio porte, foi algo que nos trouxe um benefício muito grande, mesmo considerando o seu ponto negativo. Qual seria? Ao contratarmos uma empresa que vai alocar um funcionário nas nossas dependências, é claro que nós vamos pagar um valor muito superior, ou pelo menos relativamente superior, ao que pagaríamos para um contratado próprio, alguém interno nosso. Então eu diria, fator positivo nesse sentido, você tendo essa rotatividade, você inibe essa questão das amizades que ocasionam um prejuízo nesse sentido. Ponto positivo. Ponto negativo, você tem um custo um pouco maior do que teria, como eu expliquei, tendo funcionário interno. Essa é a nossa visão. Temos na nossa indústria outras áreas terceirizadas, como por exemplo, o que a gente chama de refeitório, onde tem a parte da alimentação, nós temos a parte da manutenção, o serviço de serviços gerais, função de serviços gerais, também terceirizado, mas o que talvez hoje seja mais interessante e talvez elucide de alguma maneira o ponto positivo e o ponto negativo, acho que no nosso contexto seria esse fator segurança, que nós hoje não pensamos em funcionar de maneira diferente, que para nós foi muito providencial.
Então, no caso, em resumo, havendo pontos positivos e negativos, atualmente se faz necessário esse procedimento dentro da empresa, não é isso? Sim, com toda certeza. Por não ser uma atividade fim, nós podemos fazer isso livre de qualquer impedimento legal, social ou coisa do tipo. E para a nossa realidade, tornou-se fundamental. Por quê? Nós conseguimos eliminar um problema que era grave, com um procedimento simples, que, embora nos onere um pouco o custo, mas o retorno que traz, com certeza vale a pena ter esse custo um pouco maior. Hoje diria que é extremamente necessário para a nossa empresa ter esta área dela terceirizada para uma outra empresa. Muito obrigada pela sua contribuição com o Telegestão. De volta ao estúdio. Boa noite. Obrigado. Segundo o pensamento de Leonardo Leocádio, a definição da terceirização é a empresa que contrata serviços especializados e abre mão de uma determinada função, transferindo este processo de execução a terceiros, formando uma espécie de parceria e assim fica livre para poder focar na sua principal área de atuação, assim agregando mais valor ao seu produto final. Em resumo, a terceirização precisa estar de acordo com os objetivos e estratégias com a empresa que realiza o contrato para que possa ter o resultado esperado. A terceirização nunca poderá ser utilizada em serviço principal de uma empresa. Um exemplo, uma empresa especializada em vendas não deve terceirizar a contratação de vendedores, jamais. Normalmente, ela poderá terceirizar a parte de pesquisa de consumidores, através de uma empresa especializada em call center. Após todos esses esclarecimentos, o Telegestão fica por aqui. Não percam a próxima edição, onde abordaremos o tema que tem intrigado muitos universitários, que é como se aprovar a gestão contemporânea. Uma ótima semana, boa noite.